Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de procurarmos entender por que estamos aqui na Terra, para quê, né? Que a doutrina espírita nos orienta tão bem. Agradecemos, Senhor, por mais esse encontro. Que passemos para nossa irmã Sueli para dar sequência aos estudos, agradecidos por mais essa chance. Graças a Deus e que assim seja. Com ela a palavra, vamos lá. Uma boa tarde para todos nós. Continuando aqui, a gente encerrou na terça-feira passada a nossa conversa. Nessa questão aí, fizemos o comentário dessa questão e até no domingo, quem veio à reunião ou quem já ouviu a palestra de Sandro, ele também abordou alguns itens que nós estamos abordando aqui, porque ele falou sobre a parábola dos talentos. E o talento, realmente, cada um de nós tem o seu, né? Seus, aliás, vamos colocar isso aí no plural, que a gente só pensa que a gente só tem um, mas a gente não tem só um, não. Né? Quando, às vezes, nós somos obrigados aí a fazer um esforço maior para ver o que é que a gente tem, né, em nós, porque, na verdade, essas coisas todas já existem em nós. Né? Nós somos espíritos que estão, né, na parte intelectual. Nós estamos muito bem, porque a Terra ela é um planeta de provação e expiação, e aqui, nesse planeta, não tem espírito vindo pela primeira vez desprovido de conhecimento. Porque por ser prova e expiação, isso significa que o espírito já viveu bastante para desenvolver o mal em si, fazendo más escolhas através do livre-arbítrio. Então, o que ocorre? Desenvolve o mal em si. Aí age mal, tem consequência, né? Porque toda ação tem uma reação. Sempre que a gente faz alguma coisa, aquilo ali já traz em si a própria consequência da situação. E aí nós vamos ter que fazer um conserto nisso aí, né? Quando tem algo que não está funcionando bem, a gente tem que consertar, né? Tudo na Terra é assim, as coisas materiais são assim. De vez em quando a gente tem que chamar alguém na nossa casa para fazer um conserto aqui, um conserto ali, carro, né? Começa a dar um probleminha, vai para a oficina. E a nossa alma também tem que ser consertada. Né, tem que ser assim ajustada às situações. É para isso que a gente vem para cá, né? Que a gente vem para esse mundo para a gente poder aí fazer o nosso resgate. Então somos almas que a gente já se perdeu aí no início das nossas encarnações, né? A gente já nem lembra mais. Porque muito lá para trás a gente não consegue lembrar. Quem leu Muitas Vidas, Muitos Mestres, do professor Brian Weiss, esse médico, esse psiquiatra, ele se tornou um psiquiatra por uma série de problemas que aconteceram na família dele, inclusive a perda do seu filho bebezinho ainda, que nasceu com uma doença cardíaca e não teve como consertar o coraçãozinho dele, né? Então ele partiu. E isso levou esse professor a fazer aí uma análise do que ele seria como médico, porque ele estava fazendo residência para cardiologia e ele viu que não era isso. Ele passou tanta tristeza, tanta dor, que ele quis seguir a carreira de auxiliar as pessoas na sua dor, na sua tristeza, né, em algumas respostas para aqueles questionamentos que eram feitos. Então, ele se encaminhou para a psiquiatria. E quem leu esse livro, quem não leu deve ler, porque é um livro maravilhoso. É o primeiro dele. Os outros eu não recomendo.
Não estou dizendo que não são bons, só não recomendo, porque não encontrei ali, em 2 outros, ele teve vários depois, mas os 2 que eu li, eu não encontrei ali um respaldo da doutrina espírita, embora ele não ele não é espírita, mas o primeiro está muito dentro. O primeiro livro dele, esse Muitas Vidas, Muitos Mestres, está muito dentro. E os outros, ele já começou a enfeitar muito com o negócio de alma, a metade eterna, alma gêmea, que ficam juntos pela eternidade. São umas coisas que começou a florear. É aquilo que a gente diz assim, quando falam o que a gente quer ouvir, né? Às vezes a gente vai a um consultório médico e a gente sai de lá achando que não deve voltar nunca mais, porque aquele médico viu as nossas falhas, as nossas necessidades, e foi bem claro, foi bem sincero, e a gente, às vezes, não quer ouvir isso. Não quer ouvir isso, não gosta, não quer saber. Eu tenho uma conhecida, uma senhora já, que ela foi a um grande médico, ela mora lá no Rio, ela foi a um grande médico, e ele falou, ela foi com muitos problemas de joelho, de tudo, olha, síndrome metabólica, tudo. E ela muito pesada, uma senhora com uma obesidade grande. Aí ele falou para ela que ela precisava de emagrecer, porque senão ela não ia conseguir melhorar, nenhum tratamento que ele fizesse iria ajudar muito, se ela não mudasse os hábitos alimentares, se ela não se ajustasse ao que ele recomendaria, que não ia fazer muito efeito. Olha, ela achou o médico horroroso, saiu falando mal do médico, nunca mais eu volto a esse consultório. Aí eu falei para ela, você queria que ele falasse o quê, amiga? O que você queria que ele falasse? Que você pode fazer tudo, continuar fazendo tudo que você vem fazendo há 70 anos, que ele vai te dar um remedinho, uma pílula mágica, e você vai ficar boa. Eu falei, olha, você é uma pessoa inteligente. Como é que pode não raciocinar uma coisa dessa? Então, a gente tem que entender que aqui nessa vida, nós estamos aqui e as coisas que nos acontecem não são por acaso, que não existe o acaso no reino da inteligência superior, e nós estamos em resgate. Então, inteligência a gente tem, só que a gente não usa. Ou quando usa mal. Usa mal. Eu ultimamente, lendo algumas coisas, aí avanços tecnológicos, algumas coisas. Inclusive, tem um rapaz que sempre colaborou muito com a gente aqui, que ele agora não está vindo, mas ele adora ciência, tecnologia, de vez em quando manda umas coisas para mim. Ele está apavorado com o avanço das inteligências artificiais, que está dominando o mundo inteiro. E aí, aquela nação que não tem, ela vai adquirir, ela vai arrumar alguma coisa, porque ela não pode ficar atrás das outras, Então fica naquela coisa. Aí eu fiquei olhando, analisando, lendo algumas coisas, é muita coisa, E não dá tempo da gente ver tudo. Mas eu fiquei pensando, gente, inteligência artificial para quê? A gente tem uma inteligência ilimitada, sem limites, e com potencial de cada vez se desenvolver mais, porque é aí que está o sentido daquela frase, feito à imagem e semelhança de Deus. Então, as pessoas, de uma maneira geral, elas estão abdicando da maior conquista do espírito, ou melhor, do princípio espiritual, que é a inteligência, o raciocínio sem limites, que até o reino dos animais, eles pensam, eles raciocinam, eles pensam. Inclusive, eles têm um pensamento, às vezes, lógico para determinadas coisas, mas tudo voltado à sobrevivência deles, e não mais que isso. Então, o poder criativo deles é limitadíssimo, limitadíssimo. Só naqueles animais mais aprimorados que se encontra essa lógica, esse pensamento ali.
Mas as últimas descobertas, a gente não sabe nada do reino animal, não sabe nada. Que as últimas descobertas estão surpreendendo com a inteligência e a capacidade de raciocinar desses seres que estão ali, né, rotulados de inteligência primária. Olha, não é bem assim, o negócio está caminhando para um patamar assim impressionante. E aí a gente fica pensando, essa foi a grande conquista do princípio espiritual? É a grande conquista? E é aquele limite que é encontrado, né, pelo Criador para, então, passar esse princípio espiritual para um espírito humano. Para um espírito. Então, é ali que ele recebe a marca, né, um sinal augusto do Criador, o livre-arbítrio e a sua lei escrita aí na consciência. A gente já falou a respeito que lei é essa. Essa lei é o amor e o bem supremo, que é Deus que tem, né, que é um dos atributos divinos. E ele colocou em nós isso aí para que a gente se desenvolvesse. Então, a parte intelectual nossa está muito bem. A Terra está com muitas inteligências, cada um de nós é muito inteligente. Mas esse que é o problema, a gente tem hora que esquece que é inteligente e fica transferindo para outras coisas, para outros seres, o pensamento que tem que ser dele, que é a alma que pensa. Então é o que estão fazendo com essas inteligências artificiais, né? Estão transferindo o poder de pensar, de organizar, de trabalhar, tudo para essas máquinas. E o homem vai ficar como? Ele vai programar. Sim, ele vai programar. Mas ele não precisa daquilo, ele tem a inteligência dele, né? Foram essas inteligências que as criaram, que criaram essas máquinas. Foram essas inteligências, porque as máquinas não foram criadas pelas máquinas, foram criadas pela inteligência humana. Pela inteligência que o espírito tem. Então, a gente tem muita inteligência, muita. Inclusive aquele que veio para cá e não conseguiu desenvolver muito bem a sua parte intelectual, por alguma razão, nós vamos ver logo a seguir, vem aí a influência do organismo, e a gente vai ver ali essa questão também, mas o espírito é inteligente. Muitas vezes ele está num corpo que não oferece condições de ele manifestar a sua inteligência, mas ele é. Então, quando ele está num corpo com algum problema, alguma coisa, quando ele está livre desse corpo aí, ele sabe as coisas que ele já alcançou, que ele já entendeu. Então, a inteligência faz parte, é do ser. É do ser. Inclusive, até o reino mineral tem ali, né, um lampejo de inteligência, muitas vezes, quando ele supre a necessidade de outra coisa, de outra situação. Isso, claro, que nada disso tem consciência, é lógico, né? Mas acontece dele se refazer em algumas espécies de pedras, né? O cristal, né? O cristal, por exemplo, quando ele se quebra, se ele for bem tratado com alguma substância que ele precisa de receber, ele refaz o pedacinho dele. Então, tem umas experiências maravilhosas aí no reino, né, da ciência. E a gente vai ver, nós estamos no último dos reinos, dos mundos que a gente pode entender, que é o reino da inteligência superior. Agora, o que a gente faz com isso, né? O Sandro estava até falando sobre essa questão dos talentos. A gente possui talentos, mas a gente às vezes engaveta. Às vezes a gente não quer ler, não quer saber. Né? Uma vez, encontrando com uma pessoa, e ela falou assim, nossa, eu ainda quero descobrir qual é o meu talento. Eu falei, amiga, anda rápido, tá? Não demora muito, não. Porque daqui a pouco você vai ter que descobrir o próximo talento na próxima encarnação. Porque você regula comigo. Então, olha só,
tenta, né? Tenta ver aí, descobrir, né? Então a gente fala, quando o Sandro comentou sobre que o talento, quem recebeu um só, com medo de perder, enterrou, e quem tinha recebido 5, essa parábola dos talentos está aí no Evangelho, né? Quem tinha 5 aproveitou para multiplicar e ganhou mais 5, então entregou ao seu dono 10 talentos. Quem tinha 2 ganhou mais 2, entregou 4, e quem tinha 1 enterrou com medo de perder, entregou só o que foi dado a ele. Aí foi dito para ele: aquele que tem, tudo lhe será tirado. Porque ele tinha aquele talento, mas ele enterrou. Aí quando a gente reencarna, a gente tem talento, reconhece o talento e não consegue desenvolver. Conhece pessoas assim? Eu conheço várias. Né? Aquelas pessoas que você vê que ela tem um talento enorme, mas ela não consegue desenvolver mais aqui. Ela não consegue trabalhar naquilo ali. Ela não consegue se qualificar melhor naquele talento, porque ela jogou fora na outra. Agora vai espiar aí alguma coisa. Então, nessa questão que a gente vai vendo que no reino da inteligência superior, na terceira ordem, uma ordem muito grande, e todos os espíritos ali, na sua maioria, tem muita inteligência, mas o que ocorre? Ou usa para o mal, ou esquece que tem, enterra seus talentos, e com isso ele não desenvolve suficientemente a moralidade, porque ela precisa do conhecimento para ela se desenvolver. Porque eu não posso, eu estou com sede, eu estou vendo uma água aqui, né, que a mim parece água mesmo, né? O H2O aqui. Só que se eu tivesse aqui uma outra substância com uma água tão transparente quanto essa aqui, se eu tivesse os 2 copos aqui, e alguém que pegou ia me dizer, ó, tem uma que não é água. Eu não beberia nenhuma das duas. Por quê? Vai que eu bebo a outra que tem um veneno, ou seja, uma outra substância corrosiva, que tem o aspecto da água. Então, eu preciso saber, conhecer o que eu estou ingerindo. Senão, eu não posso fazer. Então, eu preciso conhecer. Então, nos primórdios da inteligência humana, quando ele recebe, né, quando ele foi criado simples e ignorante, com 100% de possibilidade de aprender, ele começa a ser privado de algumas coisas para que ele comece a desenvolver seu raciocínio lógico para ele poder usar a seu favor. Então, ele começa a desenvolver conhecimento, e vai assim, vai ali, e assim os animais fazem dessa maneira. As plantas fazem dessa maneira. Né? Elas sabem o que elas precisam, elas têm um instinto, né, que é uma falsa inteligência ali, para que elas possam sobreviver. Então, isso vai acontecendo. Vão conhecendo e vão agindo. Só que parece que o ser humano, o espírito, nesse reino aí, quando ele entra num determinado estágio, parece que ele fica achando que ele não precisa mais se desenvolver, que ele já sabe muito. Só que não sabe. Então, a sua moralidade, ela vai estar equivalente, na melhor das hipóteses, ao seu conhecimento. Mas se ele não continua evoluindo, ela vai parar ali, né? Pelo menos por um tempo, vai ficar estagnada por um tempo ali. Não para sempre, porque a lei do progresso é uma lei divina. Então vai chegar um momento que ele sabe que ele vai ter que se desenvolver. Mas esse progresso não se realiza simultaneamente em 2 sentidos, em todos eles. Né? Quer dizer, não é assim, desenvolveu um conhecimento, aí aprendeu, tem boas atitudes, então a moralidade está ali junto. Mas não é com todos os conhecimentos que isso acontece. Com a maioria isso não acontece. Parece que quanto mais a pessoa fica inteligente, parece que quanto mais ela evolui intelectualmente, se ela não se esforçar para ela ter uma moralidade acompanhando isso aí, ela vai ficar, inclusive, muito mais esperta para fazer as coisas erradas que ela quer fazer.
as estratégias que ela quer fazer. Tem uma outra parábola que eu já fiz uma palestra aqui. A Magui, por exemplo, detesta essa parábola do mordomo infiel. Nessa parábola é dito exatamente isso. É quando você tem uma inteligência, quando você tem um talento que você usa para o mal. É exatamente. Aí, como nessa parábola, o Senhor da parábola corresponderia a Deus, ele exalta esse conhecimento dele, essa estratégia. Aí dá a impressão que Deus está sendo conivente com o erro, mas não. Ele só está mostrando ali o que é o desenvolvimento intelectual separado da moralidade. É a pessoa usar o conhecimento para o mal. Aí a moralidade fica lá embaixo e o intelecto vai subindo. Aí é uma pessoa nociva e perigosíssima, né? Porque uma pessoa que sabe muito, pouco moralizada, é uma tragédia numa sociedade. E é o que a gente tem visto acontecer. É o que a gente tem visto acontecer. Pessoas extremamente inteligentes que não estão conseguindo usar a inteligência para o que ela deveria ser usada, para onde ela deveria estar sendo encaminhada. E sim para o outro lado. Então, são dívidas que, ao contraí-las, esses espíritos vão ter muitos, mas muitos problemas para fazer esse resgate. E o que é pior disso tudo, que às vezes, quando eu falo, às vezes, com alguém aqui no centro, que eu falo que eu sou doida, quando eu falo assim, gente, só morrendo que vai dar jeito nisso. Essas pessoas não vão aprender, porque elas não querem. A pessoa que está lá com 60 anos, usando o seu poder, seus talentos e seu poder intelectual para o mal, acha que vai mudar isso aí aqui na Terra? Não vai. Claro que vai ter que ser numas experiências materiais, mas essa alma encarnada, ela não quer. Se ela quisesse, ela já estaria fazendo essa mudança, mas ela não quer. Se já com essa idade ela está aplicando ainda a inteligência para o mal, ela não vai mudar. E ainda que mude, ela não vai ter nem tempo de fazer seu resgate desta vez. Como somos imortais, somos espíritos reencarnados, então existem almas encarnadas com tanta inferioridade moral e avanço intelectual que só desencarnando que vão encarar essa realidade fora do corpo, que vão ver o que fizeram quando estiverem fora da perturbação da morte, o que vai demorar muito, muito, porque não tem o menor conhecimento dessas coisas, né? E vão ficar desencarnados, assim como que enlouquecidos fora do corpo, sem entender absolutamente nada. E aí até que conseguem sair da perturbação, fazer uma análise da vida que levaram, para reencarnarem, porque não adianta o espírito não reencarna se ele não compreender a situação dele, que ele vem para cá para cometer os mesmos erros. Para que essa encarnação, então? Então, nós que estamos aqui, antes da gente encarnar, nós fizemos uma escolha de provas, e nessa escolha, nós escolhemos coisas difíceis. Tanto que a gente brinca que, eu não podia, eu devia estar doido quando eu escolhi isso. Não estava, não, estava lúcido, muito lúcido, vendo a felicidade dos justos, compreendendo a besteira que fez, né, na encarnação passada. Então, sabe o que está pedindo. Mas quando chega aqui, esquece, né, porque a bênção do esquecimento para o espírito poder recomeçar de verdade aí. Então, aí ele começa a sentir as dificuldades. Mas ele escolheu justamente para fazer a sua redenção. Então, ele tem que fazer um esforço muito grande para ele não ter uma recaída e ficar igual quando ele viveu da outra vez, aí jogar uma encarnação fora, né? Se ele fizer mais escolhas o tempo todo como fez na outra, o que adiantou vir? Aí o espírito só vai aprender ao desencarnar de novo, para poder pensar, respeito, fora do corpo, analisar. Porque todos nós sabemos que a morte não existe.
Todas as religiões sabem disso. Ninguém fala que a morte existe, só os materialistas. Nenhuma religião diz que não existe. Algumas não sabem como é que é a vida do outro lado. Outras, né, têm umas explicações muito assim apropriadas à sua filosofia. E a doutrina espírita nos ensina que nós vamos entrar numa erradicidade, que é o período entre uma encarnação e outra, fazer uma análise, um balanço da vida que levou, ver os erros que cometeu e vai escolher as provas para vir para cá e fazer a sua redenção. É só um pouquinho, não é de tudo, porque a gente não aguentaria, porque esse pouquinho a gente acha que não aguenta, né? Então tá aí essa questão aí, ó, 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Eles dizem é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. É importante esse sempre aí. Eu, quando chamo atenção para as palavras, é porque elas, quando elas estão colocadas ali, têm uma função muito importante. Elas precisam estar naquele contexto. E aqui, como não é diferente nas outras, aqui também. Olha a resposta, ó. É a sua consequência. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual, é a sua consequência. Foi aquilo que eu falei, a gente precisa conhecer para poder escolher. Então, é uma consequência do conhecimento. Aprendeu? Agora, haja de acordo com o seu conhecimento, senão, não vai desenvolver moralmente. Mas, botei em vermelho aí, não o segue sempre imediatamente. Isso significa que algumas vezes segue. Tá vendo? Olha o sempre aí. Não o segue sempre imediatamente. Então, existem casos em que segue imediatamente e outros não. Porque aqui esse sempre está fazendo muita diferença. Não é? Não é sempre que ele segue, mas também, em alguns casos, ele segue. Então, ele dá essa opção aí, né? Isso está respaldando a pergunta que tem também no Livro dos Espíritos, se os espíritos, todos os espíritos precisam passar pela fieira do mal. Eles falam que não. Aí vem ao encontro dessa aqui, ó. Nem todo espírito faz escolhas ruins todo o tempo. Ele pode fazer até escolhas boas todo o tempo. Aí, ó, o progresso intelectual dele vai estar de acordo com o progresso moral. As asinhas estão equilibradas. Porque se ele não desenvolveu o mal nele, se ele não foi pela fieira do mal, e os espíritos dizem que não precisa passar pela fieira do mal, alguns não passam, e sim pela da ignorância. Essa todos os espíritos passam. Mas pela fieira do mal, só quando ele desenvolve o mal em si, fazendo mau uso do livre-arbítrio. Aí ele vai desenvolver o mal, aí ele vai errar. Errando, ele vai ter que consertar isso aí. Né? Igual que a gente faz aqui no mundo. Né? 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Como isso pode? Como que eu, aprendendo, conhecendo, eu posso me moralizar? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Ora, quanto mais o espírito conhece, mais ele entende que ele está errando. Quantas vezes pode já ter acontecido com vocês? Comigo já aconteceu várias. De eu ter que tomar uma atitude ou querer tomar uma atitude. Aí, a minha consciência, ela está dizendo assim para mim, que é o meu anjo da guarda me fazendo ler, né? Isso, me lembrando disso. Não faz, que isso não é legal. Aí a gente fala assim,
depois eu aprendo, depois eu vejo, depois eu acho melhor, porque me convém aquela atitude que eu estou tomando. A gente larga para lá. Aí a gente faz, mas sabendo que está fazendo errado. E deixa para lá. Ainda faz, às vezes, algumas observações assim, eu sei que isso aqui não está certo, eu sei que isso aqui está errado, mas eu vou fazer, eu vou assinar. Aí, como é que fica isso? Quer dizer, a gente sabe que está errado, a gente está vendo que está, e faz. Né? Aí vai acontecer o quê? Vai cair no mesmo buraco, eu já trouxe essa história várias vezes para cá, caindo no buraco de Portia Nelson, uma biografia em 5 parágrafos. Ela cai, na biografia, a criatura está sempre caindo no mesmo buraco que ela tem lá na rua dela. Ela sabe que está lá o buraco, mas ela vai lá e pum, cai. E no início ela acha que ela não tem culpa. Ela cai a segunda vez, cai a terceira vez, acha que ela não tem culpa. Aí cai em si, né? Cai em si. Porque ela vai pensar, bem, eu sei que o buraco está ali. Eu sei que se eu não tiver cuidado eu vou cair nele. E cai. Aí ela começa a entender que ela não pode mais ficar caindo naquele buraco, vai se quebrar toda, né? Então, aí a gente começa a compreender os fatos. Então, dando a compreensão do bem e do mal, pois o homem pode escolher. Então, ele sabendo que aquilo ali está errado, ele pode escolher, mas se ele não sabe, ele não tem como ele fazer essa separação. Então, ele sabendo, ele vai lá e escolhe certo. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e, com isso, o que ocorre? Aumenta a responsabilidade. Porque quando você peca na ignorância, você não tem responsabilidade daquilo. Né? Mas quando você sabe, quando você conhece e erra, você está sabendo que está errando. Então, o conhecimento dá a você responsabilidade sobre os seus atos. Se você não quiser assumir, aí o problema é seu. Você não pode reclamar das consequências nefastas que virão. Claro que vão vir. Lógico que vão vir. Você pode achar... Aí eu ainda falei com essa senhora, ainda falei assim, você pode falar mal do médico, falar muita coisa. Agora, não faz o que ele mandou, não, que você vai ver as consequências nefastas aumentando. Tanto que teve que fazer uma cirurgia no joelho porque não andava. Então, eu falei, viu? Não foi ele que ficou de joelho operado, foi você. Né? Então, a gente é tão infantil, às vezes, porque ingenuidade eu acho que nem é, né? Porque ninguém é tão ingênuo assim, né? Para achar que vai cometer um ato ruim, que já classificou de ruim, e achar que aquilo não vai ter consequência. É muita ingenuidade ou infantilidade, sei lá o quê. Irresponsabilidade, eu diria que é a palavra certa para isso aí. Pessoa irresponsável. Né? Ela é irresponsável, ela não tem responsabilidade nem com ela, que dirá com os outros. Né? 780b. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Pelo mesmo motivo que a gente viu ali na outra, né? Olha aqui, ó. O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo, até que tenham desenvolvido o senso moral. Eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Aí justifica aquilo que eu falo, a pessoa precisa desencarnar. Senão ela não acorda. Tem hora que a gente fica imaginando atitudes de determinadas pessoas aqui, né, no mundo inteiro, que você fica assim, inacreditável, eu não estou acreditando que essa pessoa está fazendo isso, eu estou acreditando.
não é? Então, dependendo aí da idade, que já não vai ter nem tanta coisa ruim para acontecer com ele aqui, para ele poder acordar, vai ter que desencarnar para poder aprender. Né? E se na erraticidade essas almas permanecerem teimosas, né? Sem achar que estão erradas, vão ficar por lá. Aí elas vão se unindo umas às outras, porque o pensamento atrai, né? Aí formam aqueles cenários dantescos, né? Que a gente vê na literatura às vezes, e chamam aquilo de umbral. Que umbral? Umbral não é uma região, não. Umbral é a passagem da alma do plano material para o plano espiritual. E uma alma dessa, ela sabe que está desencarnada, ela já passou, ela só não está entendendo as coisas, porque ela não quer entender. Então, é diferente. A gente está vendo que a alma ela é teimosa. As almas não reencarnam se elas não compreenderam os erros dela. Vem para cá fazer a mesma coisa. Precisa de fazer curso, entre aspas, para aprender. Poxa, isso é fácil de entender. Né? Uma pessoa tem uma fábrica. Aí tem lá o operador de determinada máquina, quebrou uma peça da máquina, porque não estava usando direito. O patrão perdoou, explicou direitinho, falou, não é assim, vai quebrar e tal. Pessoa vai para lá depois, quebra a mesma peça de novo, outra parecida e tal. Ora, adianta o dono dessa fábrica, patrão dele, falar mais uma vez e deixar ele lá naquela máquina? Claro que não. Ele vai colocar esse funcionário para um curso. Ele vai colocar num local com um instrutor que vai explicar muito bem, e ele vai ter que fazer simulações, ele vai ter que aprender como usar aquilo ali, porque não adianta deixar ele lá, ele vai ficar quebrando as peças toda a vida. Se ele não aprender a mexer, ele tem que estudar, ele tem que se informar. Se não for por bem, vai ter que ser por mal, ou vai perder o emprego. E é o que acontece com a gente. Quando a gente desencarna, vai para a erraticidade, não fica diferente, não. Não fica, não. Às vezes, quando uma pessoa que a gente conhece desencarna, e depois ela dá uma comunicação, dependendo do que ela fala ali, esse depois que eu estou dizendo depois de um certo tempinho, né? Saiu da perturbação, no tempo da Terra, pode até ser um tempo maior, para eles é como se fosse ontem a desencarnação, porque o tempo lá não conta, né? O tempo é da Terra. Aí essa alma dá uma comunicação na reunião mediúnica e, ao analisar o que ela fala na reunião, através do médium, você sabe direitinho se é ela ou se não é, porque você conviveu com ela. Não é porque ela perdeu o corpo que ela ficou boazinha, usando um vocabulário diferente. Não, vai ser aquela pessoa que você conheceu. Então, logo você vê quem é que está ali realmente. Porque continua com os mesmos pensamentos, porque não teve nem tempo ainda de mudar. Não é porque deixou o corpo que ficou boazinha. Não. Continua, se era arrogante, continua arrogância, continua falando que falava da maneira que falava. Por quê? Porque é a alma que é assim, né? O corpo é um instrumento, morreu. Aí a gente vê que enquanto essa alma ela não se der conta que ela está errada, que não é assim, que o pensamento dela está equivocado, o que adianta botar ela na carne novamente? Ela reencarnar. Para quê? Ela vai continuar fazendo o mesmo que ela fez na outra. Ela não aprendeu nada. Então, ela tem que ser informada. Fora do corpo, o espírito aprende muito rápido as coisas. Aí, quando ela se dá conta que ela errou, e ela tem desejo e vontade de acertar, aí ela
faz as escolhas dela, se for aceita a escolha, ela vai reencarnar e vem para cá para melhorar, para evoluir. Evoluir. Então, ela fez um cursinho, entre aspas, aí na erraticidade, e volta para cá, mais compreensiva, mais fortalecida, para dar mais certo do que deu na outra. Porque nós nunca fomos melhores do que somos hoje. Hoje, nesse exato momento aqui, é o momento que nós estamos melhores na nossa caminhada evolutiva. Para trás, melhor nunca, senão negaria a lei do progresso, né? Embora a gente não esteja muito bem ainda, mas alguma coisa a gente já cresceu, já mudou, já entendeu. É por isso que o perdão, às vezes é sempre importante nos nossos relacionamentos, nas nossas convivências. Porque as pessoas, as almas encarnadas, elas não podem ser definidas pelo que elas fizeram. Elas não podem ser definidas por isso, porque o pensamento muda. A gente aprende, num plano como esse aqui nosso, de provação e expiação, o aprendizado é muito maior pela dor do que pelo amor. A gente não aprende muito pelo amor. Parece que as coisas boas que acontecem na nossa vida, tudo, parece que é uma obrigação divina com a gente, né? Aí chega a dor, bate a porta, ali que você vai ver quem você é. Ali que você vai sentir isso. Ali que você vai se incomodar, que você vai perceber, que vai sofrer. Aí vai falar, poxa, eu podia ter evitado. Aí aprende, não é? Então, o leito de morte ensina muito mais para quem está indo e para quem está assistindo o outro ir do que uma festa que você dá num fim de semana, um passeio, né, grande, que é só alegria. Ali a gente não pensa em muitas coisas, que não é para pensar mesmo, né? É para se divertir e curtir o momento. Mas a gente tem que saber que a gente não pode ficar só aprendendo pela dor, né? Porque senão a gente vive sofrendo. Né? Uma outra pessoa, uma vez aqui, falou assim, eu gosto do espiritismo, mas vocês falam que a gente tem que sofrer para aprender. Eu falei, não, você não leu isso na obra. Você não tem que sofrer para aprender. Você só tem que sofrer para aprender quando você não aprendeu de outro jeito, de outra forma. Pelo amor, pela educação, né, pela convivência. Aí não aprendeu, vai ter que levar uma fisgadinha, não é? Para aprender. Então, a moral e a inteligência são duas forças que se equilibram, que não se equilibram, senão com o tempo. É isso. As coisas vão acontecendo, vão fazendo a gente sofrer, vão nos atacando na alma, no âmago do ser, aí a gente vai ver, não, preciso mudar. Lembra da parábola do filho pródigo? Eu gosto demais dessa parábola. Eu acho que ela só está com o nome errado. Tinha que ser o pródigo e o egoísta. Ele foi fazendo o que ele queria, da maneira que ele queria, só o que ele queria. Pai deu. A fortuna é dele, a parte é dele, a herança era dele. Quando ele aí ele foi fazendo tudo. Quando ele chegou no momento que ele viu a dor e o sofrimento bater na porta, e ele não tinha condição de aprender ali, de se resolver aquilo, ele lembrou do endereço do pai. Aí ele retorna a casa. Né? Isso acontece conosco. A gente vai fazendo tudo de errado, a gente vai fazendo todas as insanidades. Chega num determinado momento que a gente começa a sofrer com as consequências, aí a gente acha o endereço de Deus, né? Aí a gente procura uma filosofia, uma religião, alguma coisa, algo que possa confortar o coração e acha. Acha, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Então, a boa notícia é essa, que a gente sempre vai encontrar um caminho. No Livro dos Espíritos, para a gente analisar mais uma vez, esse comentário de Kardec, veja bem, aqui só tem uma parte, é maior do que isso. Mas não deixem de ler esse comentário de Kardec
na lei do trabalho. Ele encerra a lei do trabalho. É tão atual, é tão acertado, que a gente pensa que isso foi escrito agora, né? Eu não trouxe ele todo, eu trouxe a parte que realmente nos interessa. Aqui diz: há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Obviamente, de bons hábitos, né? Não está escrito isso aqui, eu não poderia colocar, porque eu não vou danificar o texto, mas claro que são bons hábitos, né? Quando se fala em educação, é essa educação que Kardec fala aqui, não é aquela educação que a gente tem lá no banco escolar. Eles também precisam educar, né? A escola também precisa colaborar com isso, mas ela não é a mestra-chefe nessa área, e sim da informação. Mas da educação, ela só tem que, claro, chamar atenção e reconhecer, e não pode deixar acontecer o que tem acontecido nas aulas. Eu tenho uma amiga que está na ativa ainda, estive com ela esse fim de semana. Ela falou assim: amiga, ainda bem que você está aposentada. Porque se você estivesse trabalhando ainda, você ia perder seu registro. Porque eu não conseguia ficar calada diante de certas coisas que eu via, né? E hoje, você não pode falar nada. Você não pode falar nada. A outra morreu lá, esfaqueada lá, né? Você não pode falar nada. Já, isso tem... nem sei quanto tempo, acho que já tem uns 13 anos que eu estou fora de escola, né? Na época que eu estava ainda lá, a minha amiga teve, inclusive ela estava como subdiretora, ela teve o carro dela todo riscado de prego. Quando ela chegou para pegar o carro dela, e era um carro bem novo que ela tinha comprado, olha... aquilo estava riscado de prego, para cima e para baixo, assim, um lado só dele, assim. Quando ela olhou aquilo, ela falou: não estou acreditando nisso. Eu falei: pois é, você vê aí. Não se pode falar nada. Você não pode falar nada, você não pode falar que ela não está errado, você não pode falar que ele não pode fazer isso, que ele não pode falar... porque aquilo ali foi pouco, né? Porque agora eles estão matando mesmo, né? Estão matando os professores. Então, olha que coisa pavorosa que está isso, né? Você ia perder seu registro, que você ia tomar atitudes com o aluno que a escola não ia poder aceitar, né? E você ia ser processada. Eu falei assim: mas Deus sabe o que faz, né? Estava na minha hora de sair. E eu tenho boas lembranças do tempo que eu fiquei, né, na escola. Mas hoje está muito complicado. Porque não estão recebendo educação suficiente em casa. Todo mundo faz o que quer, gente. Todo mundo faz o que quer com essa coisa aqui agarrada na mão o dia inteiro, escutando bobagem, o dia inteiro. É uma coisa tenebrosa. O que você vai fazer? Os pais têm que tomar providência, né? Porque, senão, vai ser complicado. Então, não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é conjunto de hábitos adquiridos. Né? Hoje, não se tem, a linguagem está péssima, a linguagem está chula. Eu moro numa casa que o meu quarto dá para o pátio de uma escola. Olha, eu estou apavorada. Escutar. Eu ainda falei: meu Deus, eu devo ter realmente um problema para acertar com isso, né?
porque foram 35 anos ouvindo criança em escola e aquele movimento, e agora eu acordo no meu quarto, aposentada, com a mesma situação, só que com conteúdos diferentes, né? Pavoroso que tá. E é criança, não é grande, não. Então, olha, continuando isso aí de Kardec. Ó. Quando se pensa, olha que importante esse texto dele. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os outros, para os seus, de respeito pelo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida. Aqui é o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Não parece que o texto foi escrito para agora? Parece que foi escrito ontem. Olha Kardec, na Lei do Trabalho. Né? Porque ele começa falando que não se pode apenas falar para o outro que ele tem que trabalhar. Ele sabe disso. Tem que dar condições para que ele trabalhe, né? Para que ele encontre trabalho. É o início desse texto. Mas isso aí é o que mais interessava para a gente. Então, a gente continua batendo naquela tecla. Eduquem seus filhos quanto a tempo. Quando nós vamos entrarmos aqui na influência do organismo, nós vamos entender bem essas coisas. Deus é perfeito, misericordioso, ele é perfeito. O que acontece no cérebro? Nós temos a parte frontal, que é responsável pela tomada de decisão, pela lógica, não é? Pela compreensão dos fatos. Essa demora muito a fechar, a completar. É a última. E, em alguns casos, só depois de 15, 16 anos que ela fecha, ali, que completa, que desenvolve essa parte do cérebro. Então, olha só, porque até ali as crianças são dependentes, né? As crianças não têm livre-arbítrio, porque é isso aqui, esse frontal, essa parte do cérebro que dá a capacidade do livre-arbítrio ser maior, que desenvolve, que deixa aflorar o livre-arbítrio, porque é a área da compreensão. É a área em que a alma consegue ter um raciocínio lógico e ela não tem quando é criança ainda. Então, ela está aberta a receber instruções de amor, de respeito, né? Ela está aberta a isso. E é criança no corpo, mas o espírito é milenar. Mas, por conta disso aqui, não está fechado, não está formado, o espírito encarnado, essa alma encarnada, ela ainda não consegue colocar tudo aflorado para ela, porque não vem ainda, porque o corpo está inibindo. O cérebro dela não está pronto, está inibindo. Ela, então, não consegue colocar tudo, embora já dê traços do caráter bom ou ruim que ela traz. Tem criança que, como a gente já comentou aqui, que desde pequenininha demonstra mau caráter.
demonstra maldades. Demonstra. Mas sabe por que também? Tem uma outra área do cérebro, que é o sistema límbico, responsável pelas emoções, responsável pela parte amorosa, pelas emoções ali. Se ele vier desconectado, não tem. Ele não consegue sentir, ele não consegue avaliar uma coisa boa, ele não tem sensações ali. Ele não se importa com a dor do outro, ele não se importa com nada, ele é insensível, porque esse sistema límbico, se ele vier com problema, ele não controla as emoções. Então, aí, quando isso é percebido, né, porque isso às vezes ele traz, porque o espírito é tão atuante no corpo que ele vai ter que usar, que ele pode interferir nisso. Ele pode interferir. Ele pode fazer lá no útero materno a desconexão desse sistema límbico. Ele pode fazer isso. Dependendo do grau inferior dele, ele pode fazer isso. Aí vai depender daquela educação mais acirrada na casa. Os pais percebendo que ele não tem sensibilidade, que ele não tem pena do irmãozinho. Pelo contrário, ele arma para o irmão levar umas broncas. Sabendo disso, os pais têm que estar atentos, gente. Os pais precisam estar atentos. Imagina quando essa alma tiver esse organismo todo completo aqui na frente, as escolhas que essa alma vai fazer, né? É por isso que é isso aí, é o que a gente tá vendo Kardec falar aí. A gente não tem... Perdi o texto aqui. A gente não tem, tá vendo? Ó, como se impressionar com essa turma que está aí na rua, sem princípio nenhum, que não recebeu. Tem que receber. A criança tem, a alma humana, ela tem a maior infância. E hoje parece que está cada vez mais adiante o desenvolvimento dessa área frontal. Tem jovens com 18 anos que ainda não desenvolveram isso. Então, a gente vê aí a necessidade, muitas vezes, da equipe espiritual, da própria alma encarnada, em estar, às vezes, retardando uma coisa assim para poder, cada vez mais, receber valores. Para que, a hora que ele puder escolher, fazer a avaliação entre o bem e o mal, ele, então, vai fazer com mais consciência. Então, a nossa tarefa, quem está com a responsabilidade, a escola, ela tem muita responsabilidade. Não é a primeira é a casa, é o lar. É lá que tem que receber, porque não adianta nada. A escola passa alguns momentos com a criança, ensinando, depois lá é tudo solto, né? Sem nenhum princípio. Pelo contrário, ainda recebendo péssimos exemplos. Né? Porque a criança, ela não aprende pelo que ela ouve, ela aprende pelo que ela vê. É a didática da vivência ali. Então, ela passa a mentir, como ela vê os pais mentirem. E assim vai, porque criança mesmo não mente, não. A criança até 7, 8 anos tem aquelas mentirinhas bobas. Você botar uma pressãozinha, ela abre. Ela não sabe ainda fazer isso. Agora, depois que chega lá com 17 anos, 16 anos, é muito complicado. E nós não somos boas biscas, né? Eu sempre lembro de dizer que a gente está mais para o perfume, né? Para o cheiro da carne de porco do que do perfume das rosas, né? Então, nós somos espíritos inferiores, a gente tem que admitir isso. Admitindo isso, a gente começa. Que é aquela história, né? Se você não sabe que você tem que mudar, se você não se vê com aquele erro, você não muda. Você não vai mudar, porque você não se vê dessa maneira. Aí algo tem que acontecer com você para você se enxergar. Aí você vai sentir através da dor, e isso é ruim. E a gente não quer isso para os nossos pequenos, né? Agora, é aquilo que a gente encerra com aquela fala dos espíritos. Se os pais fizerem tudo e ainda assim
os filhos não aproveitaram, os pais não têm responsabilidade sobre isso. Só serão culpados se falharem. Se não derem ao filho, à criança que está sob a sua responsabilidade, aquela alma encarnada que veio não por acaso naquela família, se eles não fizerem, serão responsabilizados. Mas se fizerem, não terão nenhuma responsabilidade. É a justiça divina, né? Semana que vem, deverá começar aqui a influência do organismo para continuar com essa questão do retorno da alma à vida corporal. E a gente vai ver o quanto que o corpo influencia em tudo, né? Por isso que a gente precisa dele, né? Do corpo físico aqui para interagir no mundo. E Deus é misericordioso, coloca aí no nosso cérebro, ele coloca aqueles filtros, né? Para nos ajudar, porque a gente vem para cá, às vezes, com um caráter ruim. Mas o cérebro ainda cerceando, limitando, né, toda aquela potencialidade para o mal ainda. Aí ele recebendo valores bons, a tendência dele melhorar é muito maior, né, do que dele continuar do jeito que ele está. Porque o amor faz isso, né? O amor, ele interfere em tudo isso. Ele faz aflorar sentimentos muito bons. É o que acontece, às vezes, do contrário, né? Quantos filhos foram muito maltratados pelo pai e depois eles fazem o mesmo com os filhos, que foi o que ele aprendeu. Já em outros casos, muito maltratados pelo pai e muito amados pela mãe, ou vice-versa, não importa aí o lado que esteja, quando essa alma tiver que escolher, ela vai lembrar do amor tão grande que ela recebeu de uma das partes também, e ela vai optar por isso. Por isso que o amor é sempre maior do que os sentimentos inferiores. É o sentimento por excelência, né? Sendo que tem que ser dado com firmeza e liderança, porque não é sempre que se deve falar sim, né? Responder sim. Muita paz para todos. Chegue em casa, dê uma lidinha nesse comentário todo de Kardec. É da Lei do Trabalho. É o último, né? Ele encerra essa Lei do Trabalho com esse comentário maravilhoso que ele faz. Muita paz para todos.